Olá! No último culto, meu amigo Roger pregou sobre a decisão do filho pródigo de voltar para casa. E eu fiz algumas anotações. Eu gosto sempre de estar anotando enquanto estou ouvindo a palavra. Anoto aquilo que a pregação, a palavra de Deus fala ao meu coração. E sobre isso gostaria de conversar hoje. O nosso texto está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Diz assim o jovem: Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Levantar-se é a decisão antes do primeiro passo de voltar para casa. A palavra grega usada para levantar nesse texto, anastesomai, que vem do verbo que significa erguer-se, levantar-se do chão, ressurgir, recomeçar. Esse mesmo verbo tem a raiz da palavra para ressurreição em muitos dos textos do Novo Testamento. Por isso, o ato do filho pródigo de levantar-se não é apenas físico, mas profundamente espiritual e simbólico. É um romper com um estado de queda, de humilhação, de vergonha. E o início de um novo e vivo caminho, de reconciliação. Levantar-se é, portanto, mais do que um gesto, é um ato de fé, coragem e de retorno. A primeira coisa que eu anotei aqui é de que levantar-se é o primeiro milagre interior da conversão. Antes de qualquer reconciliação visível com o Pai, o filho pródigo vive uma transformação invisível. Ele cai em si, diz o versículo 17. Reconhece a sua miséria, decide se levantar. Essa é a primeira expressão de arrependimento verdadeiro. Não é o remorso paralisante, mas a decisão ativa de voltar. Muitas vezes esperamos grandes sinais externos, mas Deus começa a sua obra na alma quando alguém decide interromper a queda e se erguer. Levantar-se é o admitir que o lugar onde se está, o chiqueiro da alma, não é onde se deveria permanecer. É onde começa a volta à dignidade. É onde nasce um novo dia. Segunda coisa importante que eu anotei. Levantar-se é ressurgir-se contra a vergonha e o orgulho. O levantar-se do filho pródigo é também uma luta contra si mesmo. A vergonha, a culpa, o medo do julgamento poderiam tê-lo mantido imóvel no chiqueiro. Mas ele decide crer que o Pai ainda é Pai. Isso quebra o orgulho, confessar o erro e tomar o caminho da reconciliação exige o levantar-se. O ato de levantar-se é um movimento contra o orgulho que resiste ao perdão e contra a autocomiseração que paralisa. É uma declaração de que o arrependimento é maior do que a vergonha. E a esperança de recomeço mais forte do que o medo da rejeição. Para muitos, o maior milagre não é ser recebido de volta, mas é ter a coragem de sair do lugar aonde se caiu. Terceira coisa importante que eu anotei. Levantar-se é o passo de fé que ativa o coração do Pai. O texto mostra que, enquanto o filho ainda estava a caminho, o pai o avistou e correu ao seu encontro. No versículo 20 diz isso. Mas nada disso teria acontecido se o filho não tivesse se levantado. É nesse gesto de se levantar que a fé se torna visível. Levantar-se não garante que tudo será como antes, mas é o sinal de que o coração crê em um retorno possível. Levantar-se não é transformar as coisas no anterior, mas é dizer: eu creio. A teologia do arrependimento é sempre acompanhada por um movimento. Sair de onde se está e caminhar em direção ao Pai. E o Evangelho nos garante, o Pai sempre vê de longe, sempre corre, sempre nos abraça. Mas primeiro nós precisamos nos levantar. Tudo começa com o levantar. Deus não exige perfeição no retorno.
Ele se alegra com o coração dado, com o coração que caminha na direção certa. Quarta coisa, levantar-se é participar da lógica da ressurreição, como eu já disse. O verbo usado para levantar é usado em textos como, e ao terceiro dia ele ressuscitou, anestê, 24:7 de Lucas. Isso nos lembra que o evangelho é uma mensagem de recomeço. Quando nos levantamos, ainda sujos, ainda quebrados, mas decididos, estamos participando da dinâmica da ressurreição. É por isso que o pai dirá mais adiante: este meu filho estava morto, mas reviveu. Versículo 24. Levantar-se nesse contexto é reviver. A vida cristã começa no chão da falência, mas não termina ali. Deus transforma quedas em portais de graça. E toda a restauração verdadeira começa quando alguém decide se erguer com fé e voltar para casa. Já estamos no final, mas deixa eu te perguntar. Existe em você alguma área da sua vida que você ainda está caído, prostrado? Confesse ao Senhor, reconheça onde caiu e levante-se. Deus não espera a sua perfeição, mas a sua disposição, o seu ânimo, vontade. Levante-se. Não permita que a vergonha, o orgulho ou a dor impeçam o seu levantar. Levantar-se é mais do que um ato físico, é um ato de fé. O Pai está olhando na direção certa, na sua direção, e quer lhe ver de pé. Levante-se hoje, volte, caminhe. Ainda há festa no coração de Deus por todos os filhos que decidem levantar, abandonar o chiqueiro da culpa para viver a plenitude da graça. Que Deus abençoe a sua jornada